Aqui então nós vamos aproveitar essa peça de pequeno ruminante para falar sobre órgãos da cavidade abdominal, né, principalmente ligado ao digestório. A gente tem aqui então o diafragma, né, com o centro tendíneo dele aqui. Isso aqui é o baço, isso aqui é o fígado, isso aqui é o estômago, por trás do estômago aqui a massa intestinal, né? Então vamos identificar aqui a estrutura digestória, começando aqui pelo esôfago, que atravessou aqui o hiato esofágico e veio desembocar na junção entre o rúmen, que é esse grande compartimento, e esse compartimento menor, que é o retículo, ou seja, na junção rúmeno-reticular, né? Essa reentrância aqui entre os dois, que é o sulco rúmeno-reticular. Então, a parte do rúmen onde o esôfago se abre é o saco dorsal, a parte oposta é o saco ventral. Nesse rúmen a gente tem que identificar os sulcos externamente, que internamente correspondem ao pilar, que são o sulco cranial e o caudal. Interligando os dois, né, nessa peça não está muito nítido, que foi retirada a gordura que demarca o sulco, tem o sulco longitudinal esquerdo, que fica nessa linha aqui. Esse aqui é o sulco acessório esquerdo. O sulco cranial, o caudal com longitudinal esquerdo e o longitudinal direito, que é esse aqui, eles formam uma constricção que separa então o saco dorsal do ventral, que internamente corresponde ao ósseo intraruminal. Então, a gente pode identificar ainda, além do sulco cranial, o caudal, o acessório esquerdo, o longitudinal esquerdo, a gente pode identificar esse aqui, ó, o sulco coronário, que separa essa parte aqui caudal, né, do saco ventral, que é chamado de saco cego caldo ventral. A mesma extremidade no saco dorsal é o saco cego caldo dorsal, né, que pode estar separada por um sulco coronário bem nítido ou às vezes um sulco rudimentar, como é o caso dessa peça aqui. Geralmente esse sulco coronário dorsal, ele não aparece no pequeno ruminante. Então aqui no saco dorsal e no saco ventral, a gente sabe que as extremidades caudais são o saco cego caldo dorsal e o caldo ventral. As extremidades craniais desses sacos são aqui no saco dorsal o átrio do rumen e no saco ventral é o recesso do rumen. Na face direita, a gente vai dar uma olhada, a gente daí identificou aqui o sulco longitudinal direito, que é isso aqui, e um sulco que fica acima dele, onde está passando essa artéria ruminal aqui, que é o sulco acessório do lado direito. Entre os dois fica a ínsula do rumen. Nessa peça aqui, então, a gente identifica ainda o retículo aqui, à frente do saco dorsal do rumen. Vamos afastar o rumen aqui. Esse aqui, ó, uma estrutura ligeiramente riniforme, isso aqui é o omaso. E esse compartimento gástrico aqui maior, né, depois do omaso, esse aqui é o abomaso, né? Aqui a curvatura menor, a maior, então aqui é o fundo, aqui é o corpo, aqui a região pilórica. Aqui, essa constricção entre a região pilórica e o início do intestino delgado, isso aqui é onde fica o esfíncter pilórico. Então isso aqui já é o início do intestino delgado, que é o duodeno, tá? A gente acompanhando o duodeno aqui, tá aqui ele. A gente vê que acompanhando ele, logo no início dele, a gente vai ver essa glândula aqui, colada com ele. Isso daqui é o pâncreas, né? O pâncreas do ruminante, a parte que estiver mais próxima aqui do duodeno, né? Isso aqui é o lobo direito. A extremidade oposta é o lobo esquerdo. E no meio dos dois, onde tem essa reentrância aqui, é o corpo. Essa reentrância é a incisura pancreática, tá? Então, lobo esquerdo, direito e o corpo aqui com a incisura pancreática. Vamos acompanhar daqui então agora o duodeno, né, que ele vai continuar com o jejuno, que é essa massa de alças intestinais nessa franja aqui, ó. A gente tem aqui o duodeno tal aqui, ele vai continuar com essas alças bem flexuosas que representam o jejuno. E esse jejuno depois continua com o ilho, que vai se abrir nessa parte aqui do intestino grosso, que é o cepo. Então a gente tem que contar a parte dessas alças intestinais mais finas que se junta com essa grossa, que vai ser justamente o ilho. Então a gente pega aqui, vai acompanhando, ó. Então você vê essa alça fininha, que é contínua com isso, se abrindo nessa grande estrutura aqui, que é o cepo. Então isso aqui é o ilho, né? A prega iliocecal, ela já foi destruída aqui, tá? Ela ocupa esse espaço aqui, ela foi arrebentada aqui. Então, onde o ilho se junta ao ceco, né? Daqui para cá o ceco, daqui para cá já vai começar o intestino grosso, a parte do intestino grosso que a gente chama de cólon, né? Porque o ceco também faz parte do intestino grosso. O
O que vai começar aqui depois do cepo é o cólon, mais especificamente o cólon ascendente. E o cólon ascendente do ruminante, ele é bem diferenciado, porque ele se divide numa alça proximal, que é isso daqui, depois numa alça espiral, que é essa parte enrolada, e depois numa alça distal, que está aqui no meio, no cólon transverso e no descendente, que é o que a gente vai identificar aqui. Então, né, a gente tem no intestino grosso do ruminante o cepo, o cólon ascendente, que é formado por alça proximal, espiral e distal, depois vem o cólon transverso e o cólon descendente. Então vamos identificar aqui, ó, depois da alça proximal, os giros centrípetos e centrífugos da alça espiral, né? Aqui a gente está com a alça espiral. Então os giros que vão enrolar até chegar ao centro são os centrípetos. No meio vai ter a flexura central, depois os giros centrífugos. A gente vai identificar isso então, ó, acompanhando um giro centrípeto, aqui, 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 vindo aqui, e quando ele chega aqui no meio, nessa posição, ele vai começar a rodar no sentido oposto. Então isso é a flexura central. E aqui vai começar, né, os giros centrífugos da alça espiral, né, que a gente, se for acompanhando, ó, tá aqui no meio, aqui, aqui, continua aqui, aqui, e depois ela se afasta aqui, ó, para fazer a última volta da alça espiral, que vem margeando aqui o jejuno nesse grande mesentério, que é o meso, essa parte do mesentério é o mesojejuno. Então, a última volta da alça espiral é essa daqui. E quando ela termina, né, ela vem aqui, ó, para o meio da alça proximal fazer essa volta aqui. Então, isso aqui já deixa de ser alça espiral. Isso aqui é a alça distal, né? Então, colo ascendente do ruminante, alça proximal, alça espiral e alça distal. Se a gente pegar e seguir essa alça distal aqui, a gente vai ver que ela se continua para cá no cólon transverso e depois no cólon descendente, que é esse aqui. Outra víscera que a gente tem que observar aqui nessa cavidade do ruminante é essa víscera aqui, que é o fígado, tá? O fígado aqui, a gente identifica nele a vesícula biliar, e a gente sabe que essa vesícula biliar está entre os lobos quadrado e o direito. Localizei o lobo quadrado e direito, esse outro grande lobo que sobra aqui é o esquerdo. Separei todos esses lobos, essa parte do fígado que sobra aqui é o lobo caudado. Esse lobo caudado, no ruminante, ele vai apresentar um processo caudado e um processo papilar, que é isso daqui, tá? E quais os ligamentos que a gente identifica aqui nesse fígado? A gente identifica aqui, ó, o ligamento triangular esquerdo, que é essa membrana aqui, o triangular direito, que é essa daqui, e essa aqui, esse daqui é o ligamento falciforme, né? O ligamento redondo já não está mais presente aqui, mas tem um pedaço do ligamento falciforme, que vem justamente nessa direção aqui, onde ficaria o ligamento redondo aqui, que arrebentou, tá? E a parte aqui, onde está passando a veia cava caudal, a fixação do fígado ao diafragma próximo à cava caudal, aqui é que fica o ligamento coronário.